Você de casa já experimentou aquele docinho de festa chamado olho de sogra? É bom, hein? É polêmico, chefe, esse olho? Não, acho que não. Esse acho olho? que não é polêmico. É bom demais o olho de sogra, né? É bem famoso. É. Delícia, delícia. É delicioso. Delícia. Um beijo pra minha sogra. E olha, você já viu ele em bolo com aquele sabor? Quem ensina pra gente hoje essa receita Maravicherry é o chefe cake designer Douglas Volpe. Seja muito bem-vindo à nossa casa, muito viu? Obrigado pelo convite, viu? Bem-vindo, Douglas. Fiquei Obrigado. sabendo que ele tem uma história incrível, a gente vai conversar ao longo Isso aí. dessa receita aí, Boa. viu? Mas ele é o Vamos lá. rei dos bolos, minha gente. Vai arrasar com a gente hoje. Vou passar os ingredientes, Douglas. Você de casa aproveita para anotar, se ficou com dúvida, tudo no nosso Instagram, tá bom? Ingredientes: 4 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, 2 latas de leite condensado cozidas na pressão, o melhor, 2 latas ou caixa de leite condensado, 150 gramas de ameixa sem caroço, 50 gramas de coco ralado grosso, 1 colher de sopa de manteiga, 1 caixa de creme de leite, 3 colheres de sopa de leite em pó e para a cobertura, chantilly e coco ralado para decorar. Ganhou. Ruim, né? Bom demais. Já dá água na Bom boca. demais, né? Pois é. Cozinha sua, Douglas. Tá, então primeiro a gente já deixou o nosso forno lá, sempre, né? Antes de começar a fazer um bolo, a gente pré-aquece o forno, Boa. né? 180 graus aqui nesse caso. E a gente começa com a massa, né? Então a gente vem aqui colocando 4 gemas, tá? Deixei as claras ali separadas. E daqui a pouquinho a gente vai bater ela em neve, tá? Pra dar aquela leveza no bolo. Aqui, obrigado. Vou colocar agora o açúcar. Tô usando 1 xícara somente de açúcar. O legal do bolo é o seguinte, a gente já vai usar um recheio bem doce. E doce, quando a gente fala doce, aí as pessoas acham que doce, tudo tem que ser muito doce. Muito doce. Mas quando é muito doce também, Não é come, ruim, né? é Não difícil, aguenta né? comer. Então, bom, vamos lá colocar aqui a manteiga. E a gente vai bater um pouco, claro que aqui não vai dar tempo de bater muito, né, o tempo ideal, mas eu acho que a dona de casa já fez o bolo, que ficou aquela massa esbranquiçada, né? Então é nesse ponto que a gente vai deixar mais ou menos, tá? Boa. Só vir pra cá. Chega a bater quanto tempo mais ou menos, Douglas? Uns Tá, 10 uns 10 minutinhos, minutinhos. uns 10 minutinhos. Vamos só bater um pouquinho aqui, só pra gente... A gente vai deixar Mais ou menos uns 10 minutinhos, né? uns 10 Você falou? minutinhos, Tá, é. beleza, pode Por deixar. favor. Aí aqui eu desliguei a batedeira. Vou vir com fúria que vai ser melhor agora. E aí eu vou colocar o nosso leite, tá? Vamos colocar o leite aqui já direto. E aí eu vou colocar depois a farinha de trigo. Ideal sempre farinha de trigo peneirada, tá? E a gente sempre mexe ela levemente. E vamos colocando ela aos poucos. Ai, bolo é bom. Lembra a minha infância, você viu esse bolo? Minha mãe fazia muito esse bolo. Das festas de aniversário, É. né? Aniversário, exatamente. Lembra muito. Delícia. Vou colocar aqui um pouco da farinha. Eu acho que aqui tem um pouco de farinha a mais, mas em Ô, Douglas, casa... conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Pois é, na verdade, eu estou há 24 anos morando em São Paulo, mas eu nasci aqui, do lado Caçapava. Ah, pertinho. Pertinho. Pois é. E aí, quando eu morava em Caçapava, eu sempre tive essa paixão pela confeitaria, pela gastronomia, né? Então, eu já fazia os meus bolos, meus doces, saía vendendo de porta em porta na minha bicicleta, né? E aí, era muito legal, porque às vezes eu nem tinha condição de comprar um ingrediente para sair vendendo, mas eu já ia de porta em porta, já pedia ajuda, né? Falava assim, olha, era uma segunda-feira, eu já falava assim, olha, sexta-feira eu vou fazer coxinha, tem bolinha de queijo, vou fazer uns bolos. Que legal. Você já não quer me encomendar, né? Perfeito. E aí, Vendendo, já pré-venda. Já Boa, pré-venda. boa, Ele Então, sabia o tanto que ele precisava fazer. Exatamente. me ajuda Boa, com boa. 50 e aí as pessoas me ajudavam. E aí eu falava assim, sexta-feira eu já venho entregar. E aí sexta-feira eu já ia entregava, já recebia a outra parte e assim eu comecei, né? Fiquei conhecido no bairro inteiro. E aí eu fui para São Paulo, mas não tinha nada a ver com a gastronomia, né? Fui embora para São Paulo porque eu queria viver novo mundo, enfim, crescer um pouco. Aliás, eu não sabia o que era bom, né? A gente acha que deixando uma cidade pequena para uma cidade grande vai ser melhor, às vezes não, né? E foi realmente muito difícil, né? Então eu passei muita dificuldade no começo. Eu fui para trabalhar no Lava Rápido, fiquei 2 meses e meio trabalhando no Lava Rápido.
Depois eu já não tinha mais trabalho, já não tinha mais moradia, não tinha absolutamente nada. E aí eu falei, ou eu fico ou eu volto, né? Só que quando eu saí daqui, muita gente falou pra mim assim, não vai, porque você vai passar muita dificuldade, vai voltar com a mão na frente e outra atrás, não vai. E eu, com meu orgulho, acabei ficando. Nesse ficando, o meu dinheiro acabou, eu não tinha onde mais dormir, onde morar. Aí, bora pra Cracolândia. Ficou Então na rua. foram 5 meses e meio morando na rua, usando droga, e foi muito difícil, viu? E como que Graças você teve esse a despertar Deus rápido, de graças sair, a Deus? porque assim, ali eu fiquei esses 5 meses e meio, e aí o seu corpo vai deteriorando, né? Porque você não toma banho, você fica com fome, aquela coisa toda. E aí, do nada, um dia chegou uma moça, e aí, só cortando um pouquinho você enquanto eu tô fazendo. Pode ir fazendo. Aqui eu coloquei, então, a farinha de trigo junto com o leite. Agora eu vou colocar as claras em neve. Eu acho que as claras em neve Tá na geladeira. trouxeram aí pra gente, aí fica melhor. E aí, um dia eu acordei e na rua, acordei assim e o meu corpo tava muito fraco. Eu falei, se eu ficar mais um dia na rua, eu vou morrer. E aí eu duvidei de Deus, né? Eu olhei assim na Praça da República, um raio de sol assim, e eu comecei a conversar com aquele raio de sol, como se ele fosse Deus, e ele era Deus. E aí eu comecei a falar, como é que pode tantas pessoas morar aqui na rua, sofrer tanto? Será que o Senhor realmente existe, né? Será que existe Deus? E eu tava falando e aquilo me doendo, e aí eu comecei a pedir socorro, que eu queria voltar pra cá, porque eu queria ver minha mãe, minha família, todo mundo. E aí comecei a conversar com Deus, né? Falei, olha, se for pra mim ficar aqui nessa cidade, ser alguém, ajudar alguém, hoje o Senhor vai me tirar das ruas. Se for pra eu ter que voltar pra Caçapava novamente, né? Hoje também eu vou sair das ruas. E na mesma hora eu comecei a chorar e apareceu uma moça. E aí ela começou a perguntar onde ficava uma rua. Quando eu fui ver, eu estava conversando com ela, ela foi fazer uma entrevista para telemarketing, que eu nem sabia o que era. Naquele dia, sem brincadeira, a gente entrou, fez a ficha, quando a gente está saindo, a recepcionista nos chamou e falou, olha, eu vi que vocês têm um pouco de experiência em telemarketing. Eu não tinha, eu fiz aquilo que ela pediu para fazer, né? Preenchi tudo como ela mandou. E eu preciso de 80 pessoas. Tem 78 aqui agora, né? Vocês não querem ficar? As duas Fiquei. pessoas, né? Que coisa boa. Gente, E naquele dia eu saí incrível. empregado, ela me levou para casa dela, fiquei morando um mês com ela. Depois de um mês eu já tinha minha moradia. E aí veio. E toda aí comecei a trabalhar com confeitaria, telemarketing, tudo, comecei a bolo. trabalhar com tudo. E um dia eu fazendo eu fiz uns doces, né, de leite em pó em casa. E aí chamei algumas pessoas para ir, uma amiga minha me convidou, me disse que ia levar uma amiga dela e foi. E essa senhora chegou e viu os doces em cima da mesa, perguntou, ó, aqui eu coloquei o fermento agora. Certo. Ela perguntou se eu tinha, onde eu tinha comprado esses doces, né? Aí eu falei pra ela, não comprei, eu mesmo que fiz, é uns doces que eu fazia no interior, enfim. Aí ela falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Ela falou, sou diretora do programa da Kátia Fonseca, você não quer ir participar? E eu fui, assim, e tô até hoje. Que maravilha. Isso em 2005. Ó, eu coloquei o fermento aqui, agora eu vou pegar a forma. A forma a gente pode fazer numa retangular ou pode fazer duas ou três redondas, tá? Aqui eu tenho uma só. Eu coloquei aqui um guardanapo, tá? No fundo. A gente pode untar, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar rapidinho. Aí o forno já tá pré-aquecido ali, 180 Pré-aquecido, graus. exatamente. E aí deixa assando quanto tempo? Assando mais ou menos 40 minutos. 40 minutos. Isso. Boa. Aí o meu doce de leite aqui, eu tenho ele já cozido, né? Pode ir falando que eu mostro. Ele tá pessoal, cozido, o doce de leite. E o beijinho que eu vou fazer, todo mundo sabe como é que faz, né? Não tem muito segredo. Panela, coloquei lá todos os ingredientes e vou mexer até dar o ponto de brigadeiro mole. Boa. Feito a receitinha isso, no Instagram, esfriou. essa parte, você já sabe fazer em A casa. ameixa, eu coloquei ela um pouquinho de água, cozinhei com um pouquinho de açúcar, tá? Despedacei ela e aí pra montar esse bolo, não sei se a gente vai ter tanto tempo pra montar rapidinho. E aí você tem o beijinho pronto aqui, né? Ó. E aqui um pouquinho. Isso. Vamos só montar aqui bem rapidinho. Mas ó, gente, qualquer coisa, as receitas estão aí no nosso Instagram, tá bom? Passo a passo pra vocês, não se preocupem não. Ó, já tá. Vá tirando lá, Já vá trouxe tirando sua cortadinho dúvida que a aqui. gente responde também. Ó, eu vou colocar aqui uma camada, tá? Tem alguma colherzinha aí que eu posso... Aqui, ó. E aí é simples.
eu vou fazer só uma camada, em casa vocês vão entender. Eu vou molhar com essa caldinha, Ai, que tá? delícia. E aí, eu molhei com a caldinha, vou pegar o doce de leite, tá? Que tá aí. Vou misturar o restante aqui dentro. Ah, que demais. Vou colocar só um Que pouquinho. delícia. Aí eu vou misturar bem o doce de leite junto com a ameixa. Vou fazer uma camada com esse doce de leite. Em cima, vou colocar uma camada de beijinho. Repito o bolo. Que é isso, venho, Brasil? rego, Coisa linda. até terminar. Que é isso? E aí, pra decorar, eu usei o O chantilly. chantilly. Aí Você a gente vai vai ter mostrar segredo? como Não. fica. Posso mostrar como Gente. fica? Pode. Posso cortar? Você me dá essa Pode. honra? Esse aqui eu fiz um pouquinho mais alto, porque eu coloquei várias camadas. Aqui eu coloquei só um recheio ao meio, tá? Meu Deus. Mas Aí, pode Bianca. cortar. Fica muito fofinho esse bolo. Dá pra ver só do É um jeito bolo que a cortou. gente faz assim, que as pessoas gostam muito para as festas, né, de Ó. aniversário. Nossa, que delícia. Que é isso, Que Biane? bolo maravilhoso. Se demos bem hoje. E tem que ser bem recheado, hein? Douglas, Douglas, que show de bola, hein? delícia. Sua história é linda, cara. E Muito você tem que obrigado. voltar pra Obrigado. contar Tem que mais voltar, coisa. verdade. E tem muita Por coisa favor, para viu? contar, gente. Volte. Voltarei. Nossa, adorei. Eu não, eu queimei largada. Queimou largada, Biane. Você é não dessas, aguentei. Biane. Você é dessas. Nossa, que bolo Eu fui. fofinho. Extremamente macio. Que recheio é esse, Brasil? E é uma combinação, né? Doce de leite com ameixa, fala. Que delícia, Não, cara. com um beijinho ficou incrível. Nossa, Se muito não bom. fica bom. Douglas, você é muito Ó. bom. Olha lá. É uma receita simples, Lindo demais. né? Pra você de Sim, casa, não sim. tem aquela coisa, aquele recheio X. E é tão deliciosa. É. E é um dos Nossa. bolos bem pedidos, viu? Nossa, Bem maravilhoso. pedido mesmo. Muito bom. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Nossa, que delícia. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, professor. obrigado A história eu é pelo linda convite. demais. Você precisa Obrigado. voltar aqui de É, novo pra poder foi falar rapidinho. mais. Poder Mas se mostrar não mais seu tiver, se a trabalho. pessoa tiver dúvida lá, entra nas redes Qual sociais que é o lá, seu pode me Instagram? perguntar, @DouglasVolpeOficial, entra lá, fala que eu mesmo respondo, tá? Mas não tem segredo não, gente, vocês vão saber fazer sim com certeza.